Olá pessoal, o objetivo dessa planilha Excel, ela foi criada para facilitar o seu controle das suas aplicações financeiras em renda variável, ou seja, ações, ETFs, fundos imobiliários, basicamente esses três tipos de ativos que você está operando no mercado operação comum, mercado à vista. Então você pode facilmente controlar com essa planilha e através dela saber exatamente o quanto deve ser pago e se deve ser pago imposto de renda. Esse é o grande objetivo, não se perder em relação ao imposto, facilitar a sua declaração de imposto de renda no final do ano, acompanhar mês a mês se você terá que fazer algum recolhimento de imposto devido a essas operações de compra e venda de ativos em renda variável. Então, sem mais delongas, se você gostar desse vídeo, gostar dessa planilha, eu vou disponibilizá-la gratuitamente. Ali no link, na descrição, vai ter um link e você vai ter acesso totalmente grátis, sem precisar enviar informação nenhuma. Se você gostou disso, deixa seu like, se inscreve no canal, assim que tiver alguma atualização. Aliás, essa planilha já é uma atualização da anterior. Então, na anterior estava previsto apenas ações, essa eu incluí fundos imobiliários e ETFs. Por que essa diferença? No imposto, algumas sutilezas, no imposto de renda, algumas sutilezas que fazem uma diferenciação se você está fazendo operações com ação, com fundo imobiliário ou com um ETF. Então preste bem atenção, ela é muito simples de usar, muito simples de operar e vai fazer um controle efetivo para você. Vamos lá então. Esta planilha possui três abas: notas de corretagem, imposto e carteira atual. Então a gente começa sempre por notas de corretagem e, como o nome já diz, é o local onde a gente deve colocar todas as nossas notas de corretagem. É imprescindível para que esse sistema funcione que você coloque corretamente os valores de todas as suas notas de corretagem das suas operações no mercado de renda variável. Então junte todas as suas notas antes de começar. Você pode colocar em qualquer ordem, não precisa ser em ordem de data, e seria importante colocar de todos os anos. Vai colocando todas as suas notas e aí você vai ter um acompanhamento ano a ano de como evolui sua carteira e principalmente em relação ao imposto a ser pago, que é o objetivo principal desse controle. Então nós vamos fazer apenas um exemplo aqui de preenchimento de uma nota de corretagem. Vamos lá, a gente começa aqui pelo número da nota. Então aqui eu tenho um exemplo de nota. Então o número da nota 10108252, 10108252, data da operação, que seria aqui no caso quando foi feita a compra, que é a mesma coisa que data do pregão, 30/11/2017, 30/11/2017, e data de liquidação. Nesse caso aqui a gente procura aqui no finalzinho da nota, normalmente é D+2, aqui ficou líquido para 5/12/2017, 05/12/2017. Ativo. Vamos ver o que foi feito nesse dia. Então, nesse dia aqui tem a compra de dois ativos. Aqui é o BB Seguridade, a quantidade de 500, 26,55. Então, o ativo é BBS3, se não me engano, SE3, eu acho 3. Tipo de operação, nós vamos colocar aqui, é uma ação. Poderia ser aqui, essa planilha está preparada para receber a compra desses três tipos de ativo, que é importante se fazer a diferenciação: ação, ETF e fundos imobiliários. No caso aqui é uma ação, a operação foi de compra, quantidade 500, valor 26,55, 26,55. Ainda não vou preencher aqui esse campo aqui das despesas. Por quê? Porque nessa nota de corretagem, mais de um ativo foi adquirido. Então eu vou repetir esses valores aqui
que são iguais para o outro ativo. O que foi comprado aqui também? Foi comprado ações da CESP. E aqui eu vou olhar o seguinte, como o valor aqui é igual, poderia ter sido diferente, alguma operação diferente. Como o valor é igual, eu não preciso lançar todas essas linhas. Então eu vou fazer, todas elas foram compradas a 12,23, então não vai estar afetando o preço médio, então eu vou somar aqui 1.400, 500, 600, 700, 800, 900, 2.000 ações a 12,23. Então, 2.000 ações a 12,23. Se tivesse alguma compra em valor diferente, seria feito outros lançamentos, porque é importante para calcular o preço médio da ação, qual o valor médio de compra que foi executado, tá? Então agora a gente tem a seguinte questão, eu comprei 2 ativos e eu tenho as despesas, e na nota de corretagem, as despesas que são colocadas aqui vale para a nota toda, então eu preciso fazer um rateio dessas despesas. Então como que a gente faz esse rateio? Então foi criada uma ferramenta aqui para fazer esse rateio. Eu simplesmente repito esse número da nota aqui, porque ele vai fazer o rateio em função do número da nota. 8252. Então quanto foi gasto aqui? CBLC 10,37. 10,37. Bovespa aqui 1,88. Corretagem 42,91. 42,91. Esse foi feito aqui então em função desse formato. Se você tem uma outra corretora em algum outro formato, é importante colocar essas despesas e há um campo aqui para outras, se tiver alguma outra despesa. Eu vou destacar aqui que é importante, operações de compra não há incidência de imposto, tá? Mas, se for uma operação de venda, vai haver aquele imposto dedo duro, que é uma retenção na fonte. Então é importante separar esse valor e colocar aqui corretamente imposto na fonte, tá? Então tem que ser separado. Aqui já dá essa dica aqui, ó, não incluir imposto de renda retido na fonte aqui nesse valor da despesa. Faz uma subtração e coloca aqui. Pois bem, preenchendo todos esses dados, se você tivesse feito compra de diversos ativos nessa mesma nota, preenche tudo primeiro, sem colocar aqui as despesas, e clica aqui no rateio. Pronto, esses valores já foram rateados proporcionalmente ao valor da operação. Tá? E se tivessem mais ativos, como eu já disse, seria feito esse rateio total, tudo em função dessa nota aqui. Então é bem simples, é lançar, é importante fazer esse lançamento correto, porque isso vai garantir a informação correta. Tá? Então temos essa compra de ação, e agora eu vou colocar aqui, bom, vamos primeiro explanar um pouco a respeito dessas outras ferramentas de apoio aqui. Então, há mais além desse rateio que a gente usa aqui, se tivesse sido feito apenas uma compra, não precisaria usar o rateio, toda a despesa em relação à única compra. Então, isso já foi explicado. Agora, essa segunda ferramenta é para quando acontece algum processo que envolve uma ação que você tem em carteira. Por exemplo, é uma operação comum, que às vezes uma certa frequência acontece, que é o desdobramento de ação, também chamado de split. O que consiste esse desdobramento de ação? Às vezes a empresa acha que o valor nominal ali da ação, o valor é muito alto. Por exemplo, você pega hoje a ação da Vale, que está a mais de R$100, e resolve fazer um desdobramento, ou seja, dividir esse valor, né, por um valor menor, então a quantidade que você vai ter de ações aumenta, mas você continua tendo no montante final a mesma coisa, trocar uma nota de 100 por 5 notas de 20, vamos dizer, esse seria mais ou menos o exemplo. Então, por exemplo, aconteceu um desdobramento da Vale, agora ela vai desdobrar, e o fator dela, qual que é a proporção nesse exemplo? Vamos ver, nesse exemplo a proporção seria 5, então o valor da ação está 100, ela vai desdobrar
numa proporção de 5, o valor passa a ser 20. Então, consequentemente, você tem uma quantidade maior de ações num preço nominal menor. Então, para fazer isso, sem que isso gere, isso não vai estar acompanhado de uma nota de corretagem, então foi criada essa ferramenta aqui. Você coloca a data do desdobramento, qual foi o ativo e a proporção. Então, nesse exemplo fictício, eu colocaria o ativo vale, se eu tenho esse ativo na minha carteira, obviamente, né? Porque eu estou numa quantidade lá, vamos dizer que eu tenha 5.000, foi desdobrado na proporção 5, e eu preencho a data, o ativo, então automaticamente o programa vai ajustar isso, multiplicar a sua quantidade por 5, dividir também o valor da ação por 5, então multiplicou um, dividiu o outro, você vai continuar exatamente na mesma, né? Mas você vai ajustar a sua quantidade e o valor da ação, sem que isso precise gerar necessariamente uma nota de corretagem emitida pela sua corretora. Então é feito, você coloca aqui data, ativo e a proporção do desdobramento e executar, aí isso vai ser feito. Há também o processo inverso, então se for um processo inverso, né, em vez de desdobramento é chamado grupamento, que é o implit, é bem mais raro, mas pode acontecer. Você faz isso, vai também ter uma proporção, vamos dizer que o valor da ação está muito baixo e queiram fazer um grupamento, tá? Então, não confundir isso com unitização, que é outra coisa. Então, você faz da mesma forma, só que é o processo inverso e ia ser feita a conta. A última ferramenta de apoio, por exemplo, é para você zerar um ativo na carteira, sem que você tenha feito uma venda, né? Porque quando faz uma venda gera obrigação aí de cálculo do imposto. Então você simplesmente quer zerar esse ativo, vou tirar, não tenho mais ele na minha carteira. Bem, quando que isso ocorre? Uma das hipóteses é o processo de unitização. Uma empresa resolve juntar, uma mesma empresa junta uma ação ordinária e uma ação preferencial. Por exemplo, aconteceu no passado aí com o Banco Inter, ele juntou o BID 3 com o BID 4, né, e quem aderiu a esse processo acabou ficando com o BID 11. Então, vamos dizer que você tem algum desses dois, você teria na época, por exemplo, ações do BID 4, né, e você participou aí dessa unitização. Né? Então, o que eu preciso fazer? Aí tem que ser feito um cálculo manual, mas antes de fazer esse cálculo manual, eu preciso zerar o BID 4. Não tenho mais o BID 4 na minha carteira, vou ter o BID 11. Então, aqui tem todas as instruções e primeiro eu vou utilizar essa ferramenta aqui para zerar o ativo, não tenho mais o BID 4, e depois eu dou uma entrada de compra fictícia, vamos dizer assim, do BID 11, que seria o novo ativo. Aí você vai ver exatamente qual que é o preço unitário que ficou essa sua ação e a quantidade que você ficou. Então aí precisa fazer o cálculo, né? Saber como é que foi esse processo de unitização, de quantas ordinárias, quantas preferenciais se tornaram uma unit. Então isso teria que ser feito, só utilizo o zerar e depois eu faço na mão como é que ficou a nova posição. Isso você vai ter sua carteira atualizada e quando você vender o BID 11 vai ser, no caso desse exemplo, vai ser feito as contas de imposto a pagar se teve lucro na operação. Então, basicamente, esse aqui seriam ferramentas de apoio. Eu vou colocar aqui, para ser mais rápido, exemplo fictício, mais algumas que eu separei aqui, algumas operações, só para efeito didático aqui, para mostrar como é que fica. Pronto, diversas outras operações, são operações fictícias. Então, preenchendo esse quadro, então você vai preenchendo, o Excel aqui tem 1 milhão de linhas, então é possível você preencher, acho que praticamente muitas operações aí durante vários anos, todos os anos que você estiver operando aí na bolsa. Preencheu esse daqui, acabou o preenchimento, toda vez que houver uma operação, entro nessa notas de corretagem, preencho e passo agora para a segunda aba, imposto. Tá? Essa aba do imposto, eu vou clicar, a primeira coisa aqui, eu clicar nesse botão atualiza, só isso que eu tenho que fazer, clicar nesse atualiza, e aqui eu preencho que ano que eu quero ver o resultado. Se eu colocar aqui 2019 eu não tenho nenhuma operação que me gere imposto. Eu posso ter feito compras, mas se eu não realizei vendas, então não gerou nada de imposto, essa tabela aqui fica em branco.
Aí se eu colocar aqui, não preciso mais clicar no atualizar, uma vez só, cada vez que abre a planilha, uma vez só já basta. Se eu digito aqui 2020, então em 2020 diversas operações, tá? Mês a mês vai calculando os resultados das operações de compra e venda de ações, ETFs, né? Exchange Trade Fund, por exemplo, um ETF mais conhecido aí que é o BOVA11. ETFs eles seguem índices, né? Então o ETF não é uma ação, né? Ele segue, é um ativo que segue um índice oficial. Um dos mais conhecidos, por exemplo, é o BOVA11, que ele segue a carteira do Ibovespa. Tá? Então ele não é propriamente uma ação, ele é um ativo, então há diferenças em termos de recolhimento de imposto. Então por isso que eu fiz essa separação nesses 3 tipos de ativo, porque há diferenças no imposto de renda. Então é interessante deixar separado o resultado de cada um. FI, fundos imobiliários, ETFs e ações. Então o resultado é diferente, as sutilezas aí no imposto de renda. Então, em 2020 eu tenho esse resultado e aqui eu tenho a coluna do imposto a pagar, mês a mês. Então, eu sei que em maio eu teria que gerou aqui um imposto de renda de R$ 665,79. Quando que eu tenho que pagar? Até o último dia útil do mês subsequente. Então, se aqui está maio, eu tenho que olhar qual que é o último dia útil de junho para efetuar esse recolhimento. Então, esse é o imposto de maio para ser recolhido em junho e assim por diante. Sempre vale essa regra da Receita Federal. Recolhimento no último dia útil do mês subsequente. Vamos colocar aqui, por exemplo, 2021. Coloquei 2021. Automaticamente, não preciso nem atualizar. Ele já alterou a situação aqui para colocar mês a mês aqui qual o imposto a pagar. Tem até operação aqui em junho de 2021, nem aconteceu ainda, então é fictício mesmo esse exemplo. E aqui nessa outra coluna aqui, foi feita em separado propositalmente, que é o imposto de fundos imobiliários. Então, na declaração de imposto de renda, é declarado numa aba diferente de renda variável. Tem a renda variável e tem o fundo imobiliário. O imposto é diferente, é maior. O imposto para fundos imobiliários é 20%. Então, foi separado. E eu aconselho a colocar, se você teve no mesmo mês imposto de renda a pagar de ações e de ETFs, e de fundos imobiliários, eu aconselho a fazer DARFs diferentes, até para controle, e na hora de preencher a declaração do imposto de renda, DARFs separados. Tá? E o imposto de renda na fonte dos fundos imobiliários, está aqui, ó, eu não consigo ir abatendo aqui, eu só consigo preencher na ficha, lá na declaração do imposto de renda, na ficha correta, lá no lugar correto, no final do ano. Então eu não consigo abater mês a mês aqui. Em ações eu consigo, mas em fundos imobiliários não. Tá? O último detalhe, o último detalhe aqui dessa planilha é que se, por exemplo, eu fiz a declaração correta e tive prejuízo em algum ano, eu já deixo registrado aqui eternamente aqui esse prejuízo, isso foi declarado corretamente, então vai abater do quanto eu tenho que pagar. Vamos dizer que em 2020, por exemplo, eu tenha tido 50 mil de prejuízo, por exemplo, 50 mil de prejuízo. Veja, já alterou aqui o imposto de renda. Ó. Os 50 mil aparece aqui, é abatido do lucro, então vai diminuir meu imposto de renda. E isso fica ali, se eu fiz corretamente essa declaração, olha, os 50 mil está aqui, ele aparece aqui, fixo aqui, e já começa a bater aqui do resultado. Né? Então eu tinha imposto a pagar aqui em janeiro, por conta desse prejuízo aqui em ações, eu não tenho mais imposto a pagar. Então, se eu eliminar esse prejuízo aqui, tá vendo? Eu tenho imposto a pagar. Então, é importante você colocar aqui, se houve prejuízo, já fica fixo aqui, não precisa mudar mais, porque foi declarado, uma vez constatado o prejuízo, ele fica lá, por exemplo, se foi aqui, eu coloquei aqui 50 mil, ele fica lá registrado para sempre aqui e vai abatendo. Enquanto eu não liquidar todo o prejuízo, olha, vai abatendo, vai compensando, né? Não abatendo, a palavra certa é compensação, ele vai
compensando esses resultados aqui, até que em um momento ele não consegue compensar mais, porque já foi totalmente compensado, aí você passa de novo a pagar imposto de renda. Então essa planilha vai servir, está programada aqui, vamos dizer, você vai lançar desde 2010 até 2038, depois pode esticar isso aqui para fazer a validade dessa planilha. E por último, depois de fazer todos os lançamentos, compra, venda, nessa aba aqui vai te mostrar exatamente como está a sua carteira atual, separada aqui por tipos de ativo. Então você vai ter todos os ativos que estão na sua carteira, quantidade, preço médio e o total investido. Cada vez que for registrada uma operação de vendas, automaticamente vai ser abatido aqui, ou de compra vai ser acrescentado, ou de venda vai ser abatido aqui das quantidades e vai ser calculado o preço médio que você está daquele ativo, tá? Também é que isso aqui não dá para alterar, ele já recebe esses valores, fazendo as contas aqui a partir da nota de corretagem. Então é uma planilha relativamente simples, a ideia foi fazer com que ela fosse fácil de ser trabalhada, preenchida, e espero que ela possa ser útil. Mais uma vez agradeço, se você gostou deixa seu like, se inscreve no canal, isso acaba ajudando e divulgando e mais pessoas vão ter acesso. Repetindo, essa planilha é grátis, a gente não pede nada, não quero nenhuma informação e eu fiz para mim, ela é útil, então estou compartilhando com todos. Muito obrigado e um grande abraço.